Catador encontra milionário embriagado no lixo e o leva para casa. Mas o que aconteceu é chocante. João era um homem invisível na cidade. Um catador de lixo que passava os dias vasculhando restos em busca de algo que pudesse vender. As ruas esburacadas e os prédios decadentes ao seu redor refletiam a desigualdade que marcava aquele lugar. Em uma noite chuvosa, enquanto o céu detonava relâmpagos que iluminaram os becos escuros, ele encontrou um cenário inusitado. Um milionário, bem vestido, caído em uma poça de água suja, cercado por garrafas vazias de bebidas. O líquido escorria de sua boca, misturando-se ao lixo. João hesitou por um momento, sentindo uma estranha mistura de empatia e curiosidade. O brilho do anel de diamante no dedo do homem parecia um sinal de que aquele encontro tinha que acontecer. Ele não conseguia entender como alguém tão rico havia terminado abandonado por ali, mas sentiu que tinha que fazer algo. Com esforço, arrastou o homem até sua pequena casa, um cubículo em uma esquina esquecida da cidade. Cada passo era um desafio. As pernas do milionário pareciam pesadas como sapos de cimento. Ao chegar em casa, João jogou o corpo de Eduardo no seu único sofá, envolto por um cobertor surrado. Olhou para o rosto do desconhecido, suas feições suavizado pelo sono profundo, e esperou. Quando a luz da manhã atravessou a janela, Eduardo despertou com um sobressalto. Os olhos se arregalaram, confusos, como se tivesse emergido de um pesadelo. Ele não lembrava. Olhou ao redor, a expressão de espanto aumentou. A voz embargada. João, nervoso, respondeu que ele estava seguro, mas não mencionou que o abandonara no lixo da cidade. O milionário tentava juntar as peças, mas tudo estava em branco, como uma tela virgem. Em meio à conversa, uma sombra do passado começou a pairar. Eduardo revelava aos poucos que estava fugindo de um esquema de corrupção. Cada palavra parecia cortada por um fio de angústia. A tensão no ar aumentava. João ouvia atentamente, o medo escorrendo por sua espinha. Se eles me encontrarem, podem acabar contigo também, alertou o milionário. E isso fez o coração de João acelerar. De repente, aquela simples boa ação parecia ter se transformado em uma armadilha. Quando a amizade inesperada começou a florescer entre eles, também surgiram sombras. Olhares furtivos e passos apressados na noite começaram a deixá-los alerta. A conexão entre eles se aprofundava, mas, a cada risada compartilhada, o peso da situação se tornava mais pesado. João sonhava com uma vida melhor, um futuro livre da apreensão constante. Mas sempre havia essa dúvida: até onde Eduardo poderia levá-lo e que riscos estavam dispostos a correr? Em meio ao caos e ao mistério, um traidor se escondia nas sombras. Alguém em quem João confiava estava mais próximo do que sabia, e os inimigos que eles temiam estavam à espreita. Uau! Seria o próximo passo de João? Seu desejo de ajudar poderia ser a chave para algo muito mais profundo e perigoso do que ele jamais imaginara. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida do botão vermelho aí baixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar quase podia ser cortada com uma faca. João olhava para Eduardo, que ainda parecia perdido em alguma névoa de lembranças que se recusa a dissipar. Ele estava começando a se abrir, mas a cada palavra a angústia aumentava. As risadas que ecoavam entre os dois pareciam um eco distante, cobertas pela sombra do medo que pairava sobre eles. O coração de João batia forte, pressentindo que algo não estava certo. Era uma manhã comum, ou pelo menos era até que o telefone de Eduardo tocou. O som agudo ressoou pelo pequeno apartamento, fazendo-os pular como se uma bomba tivesse estourado. Eduardo olhou fixamente para o celular, como se estivesse encarando um fantasma. Ele hesitou, suando frio, antes de finalmente atender. A voz do outro lado era familiar, mas também carregava uma frieza assustadora. Você não deveria estar aqui, Eduardo. Sabemos onde você está. Sabemos quem está com você. A mensagem era direta, cortante. João sentiu um nó na garganta. Quem está falando? Eduardo gaguejou, a expressão dele se deteriorando em um misto de medo e raiva. Ele começou a se levantar, mas João o puxou de volta, preocupado. O olhar de João era um mar de incerteza e curiosidade. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo, mas a angústia no ar cobrava cada vez mais espaço. Não seja estúpido! Você precisa fugir! A voz se tornou um sussurro ao final, mas a tensão continuava crescendo. João podia sentir a adrenalina percorrendo suas veias. O homem que estava em sua casa não era apenas um milionário fugindo de problemas. Ele era um homem em perigo mortal. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais inesperado. Uma batida na porta que fez o coração de João saltar. Alguém estava lá fora. Batidas firmes e rápidas. Uma demanda para ser atendida. Eduardo congelou. O telefone despencou de sua mão. João olhou para ele e viu o desespero em seus olhos. Apenas fique quieto, ele sussurrou. Então se aproximou da porta. Ele respirou fundo e olhou pela fresta da janela. Na rua, 3 homens, bem vestidos, mas com um jeito ameaçador. O olhar de João se arregalou. Ele reconheceu um deles, Carlos, um antigo conhecido que costumava andar com gente suspeita. João não conseguia acreditar. O passado decididamente não estava disposto a ficar no passado. Eduardo, são amigos? Conhece eles? O jeito de João era nervoso, mas a resposta dele era uma negação silenciosa. Eduardo balançou a cabeça, a expressão de pavor falando muito mais do que as palavras poderiam transmitir. João olhou novamente para os homens e sentiu que precisava fazer algo. Eles não estavam ali para conversar. Sem pensar 2 vezes, João puxou Eduardo para uma porta nos fundos, uma saída conhecida. O coração martelava enquanto eles corriam pelo estreito corredor escuro. O som da batida virou gritos. Eduardo, saia! Não temos todo dia! As palavras ecoavam como um aviso de um pesadelo prestes a se concretizar. João não sabia o que esperar.
mas sabia que estavam em perigo. O pânico tomou conta, e não era apenas Eduardo que estava em risco. À medida que se afastavam, João se deu conta de algo devastador. Os homens não estavam atrás apenas de Eduardo. Eles estavam atrás dele também. Essa amizade que crescia entre eles rapidamente se tornava uma armadilha mortal. Enquanto eles corriam, a sensação de que o chão desmoronava sob seus pés se intensificava. Uma reviravolta surreal os arrastava para dentro de uma tempestade. E suas vidas nunca mais seriam as mesmas. E então, tudo escureceu. Uma sombra os engoliu, enquanto eles desapareciam nas ruas sujas da cidade. O que mais os esperava? E quem eram realmente aqueles homens? João e Eduardo voaram pelo corredor estreito, o som de batidas na porta ecoando como uma sentença de aviso. Cada respiração pesava enquanto eles se pressionavam contra a parede. A adrenalina pulsava nas veias de João, um turbineiro de emoções. "Vamos! Precisamos ir!" disse João, puxando Eduardo para mais longe. Mas a realidade se desfez em um instante. A batida se transformou em um estrondo ensurdecedor. A porta explodiu para dentro, estilhaços de madeira voando por toda parte. 3 homens, armados e determinados, surgiram em um turbilhão, os rostos encobertos por capuzes. João sentiu o chão desabar sob seus pés. Instintivamente ele se colocou na frente de Eduardo, um impulso natural de proteger o desconhecido, mesmo que ele mal entendesse a profundidade do perigo que estava enfrentando. "Parados! Nenhum movimento!" um dos homens gritou, enquanto outros 2 se moviam para cercá-los, os olhos frios como o inverno sem fim. João não conseguia compreender como tudo tinha chegado a esse ponto. De um simples ato de bondade a gás inibido e armas em sua casa. Do nada, algo inesperado aconteceu. Um segundo depois de Eduardo ser puxado para fora da visão, uma risada ecoou. Não era uma risada comum, mas uma que misturava desprezo e uma estranha satisfação. João virou-se e a expressão de Eduardo tinha mudado. A angústia de antes agora era substituída por algo que não conseguiu identificar. Um fogo ardente em seus olhos. "Você não tem ideia do que eu sou, tem?" Eduardo disse, sua voz soando diferente, quase ameaçadora. João sentiu um arrepio na espinha. O milionário estava mudando. "Eduardo, o que está acontecendo?" João gaguejou confuso enquanto lutava para entender a mudança. Ele não podia acreditar que aquele era o mesmo homem que tinha pousado em seu sofá uma noite antes. "Eu não sou apenas um milionário. Você acha que eu estava fugindo de algo pequeno? É muito maior do que isso, João. Esta é a única maneira de escapar." Os homens ao redor pareciam hesitar, claramente surpreendidos com a confiança que emanava de Eduardo. De repente, seus olhos se encontraram. João percebeu a verdade. Eduardo não era um simples milionário fugitivo. Ele era parte de algo sinistro, uma rede de poder e corrupção que moveu as engrenagens daquela cidade. E ao se oferecer para ajudar, João havia entrado em um labirinto de mentiras. A conexão que haviam construído estava se desvanecendo em uma teia de enganos. Os homens estavam prontos para levar Eduardo, mas ele não se moveu. "Apenas deixem isso claro. Quem você pensou que eu era?" Ele se virou para João. O medo agora estava em seus olhos, mas não era o medo de ser capturado. Era o medo de que João soubesse quem ele realmente era.
João sentiu o mundo girar ao seu redor. Você estava me usando? Perguntou, o coração pesado. A sensação de traição era quase física. Mas Eduardo apenas sorriu, um sorriso que não atingiu seus olhos. Não, eu nunca te usei. Fui eu quem precisei de você. A sua bondade me surpreendeu, mas fiquei preso em uma situação mais profunda do que imaginava. E agora não posso voltar. O clima ficou tenso. O que estava acontecendo agora? Os homens estavam impassíveis e o tempo parecia parar. Eduardo, o que você fará? A pergunta escapuliu de João, a tristeza crescendo no fundo de sua voz. Eduardo olhou para os homens. Um deles estava prestes a se mover. A situação precisava de uma decisão. Se você sair, eu não posso garantir sua segurança. Se ficar, talvez a gente consiga. Ele hesitou, a mente dele girando. E então, como se tudo tivesse sido ensaiado, Eduardo fez um movimento ousado. Ele empurrou João para o lado e se lançou em direção aos homens, gritando: "Sejam rápidos! Eu sou tudo o que vocês precisam para escapar disso." No entanto, as palavras não foram bem recebidas. Os homens se moveram. Um tiro ecoou no ar. E então tudo escureceu. João caiu, de repente cercado pela sombra. Mas no fundo de sua mente, uma verdade estava se consolidando. A vida que acreditava conhecer tinha se transformado em uma ilusão. E a pessoa em quem ele pensava estar, ajudando, poderia ser sua própria fonte de destruição. O que realmente havia acontecido? Qual era o verdadeiro Eduardo? E o que os aguardava nas sombras de uma vida que estava prestes a desmoronar? Eduardo caiu, o som ecoou. E a realidade tornou-se um borrão. O grito agudo de alguém dividido entre raiva e medo. O corpo de João estava paralisado, enquanto o mundo ao seu redor explodia em caos. Um tiro! Os homens armados avançaram, prontos para levar Eduardo e provavelmente acabar com João. Mas tudo ficou escuro. Um manto de escuridão preenchia seus sentidos. De repente, uma luz ofuscante cortou a névoa de confusão. João abriu os olhos e percebeu que estava em um lugar inesperado, cercado por paredes brancas e frias. Ele estava deitado em uma cama de hospital e a dor estava pulsando em sua cabeça. Tinha a sensação de que algo estava terrivelmente errado. "Eduardo!" gritou, sabendo que precisava saber o que havia acontecido. Ele se esforçou para se levantar, mas as pernas estavam fracas. Uma enfermeira entrou. Seu olhar era preocupado. "Você precisa descansar", disse ela, mas João não estava em condição de ouvir. O que tinha acontecido com Eduardo? Tinha sido capturado. A memória do último momento. O barulho da porta, o olhar de pavor de Eduardo, atravessou sua mente como um raio. Ele estava em perigo. Mas e João? Tentou se levantar novamente, mas a enfermeira o pressionou suavemente de volta. "Na cama. Você sofreu um choque. Não está em condições de se mover ainda." Um nó se formou em sua garganta. Como ele poderia ficar aqui enquanto Eduardo estava nas mãos daqueles homens? Depois de alguns momentos, um médico entrou. Seu rosto era sério. E João soube que as notícias não eram boas. "Você teve sorte de escapar. A polícia está investigando os incidentes da noite passada. O que aconteceu com o Eduardo? Eu não sei. Ele se jogou na frente de homens armados", balbuciou João, seu coração apertado. Ele estava com medo, mas não era só isso. O médico balançou a cabeça. Ele conhecia a gravidade da situação. "Precisamos entender mais sobre Eduardo. Seu nome surgiu em um
contexto bem mais complicado. João podia sentir seu estômago revirar. Complicado? O que você quer dizer com isso? A urgência enchia sua voz. O médico hesitou. Eduardo estava envolvido em algo muito maior do que simplesmente fugir de um grupo. Há uma rede criminal e a corrupção que se estende por toda a cidade. E mais? E mais o quê? João não ia deixar aquilo passar. Um nó se formou em sua garganta. Por favor, me conte. Eu preciso saber. A expressão do médico se fechou. O melhor que posso fazer agora é te manter seguro. Não se envolva mais. Mas antes que pudesse terminar, a porta se abriu abruptamente. Carlos, o homem que João reconhecera, entrou no quarto. Seu olhar era como gelo. O que você está fazendo aqui? Ele não está pronto para ouvir, disse o médico, mas Carlos não se importou. João, você precisa ouvir. Existe algo em Eduardo que ele nunca te contou. Um segredo que pode mudar tudo. Os pensamentos de João giraram. O que você está dizendo? O rosto de Carlos ficou sombrio. Eduardo não é apenas um milionário. Ele é alguém que está no topo de uma cadeia de comando. Ele é um dos líderes dessa rede. E agora eles podem estar atrás de você. João percebeu que a amizade que havia surgido entre eles era uma ilusão. Naquele instante, uma onda de traição e surpresa o atingiu. Tudo o que pensara sobre. Eduardo desabou. Não pode ser, ele me ajudou. Carlos sorriu, sem calor. Ajuda! Ele está te usando, assim como usou todos os outros. O que você pensa? Que ele estava realmente fugindo? A vida que você queria com ele pode acabar te custando muito mais do que você está disposto a pagar. As palavras de Carlos cortaram fundo como uma faca. João sentiu sua respiração falhar. O que realmente estava acontecendo? A dor na cabeça se intensificou. Ele mal podia lidar com a verdade devastadora. E se tudo fosse uma grande armadilha? Carlos se inclinou, olhos fixos em João. Se você se envolver com ele novamente, não vai apenas se machucar. Verdadeiramente não sabe em que se meteu. Enquanto os dois homens trocavam olhares carregados de tensão, João sabia que tinha que escolha a fazer. Fugir desse mundo sombrio e deixar Eduardo para trás, ou correr riscos ainda maiores na esperança de entender quem, de fato, ele realmente era. O peso de uma decisão tão crítica pesava mais do que qualquer bala que tenha sido disparada na noite anterior. E cada segundo contava, pois o relógio já estava em marcha. Carlos olhou fixamente para João, suas palavras pairando no ar como uma bomba prestes a explodir. Eduardo não é apenas um milionário, ele é alguém que está no topo de uma cadeia de comando. Aquela afirmação deixava João em pânico. Ele não sabia se acreditava ou não, mas o brilho nos olhos de Carlos deixava claro que ele estava falando sério. E então, algo inesperado aconteceu. O celular de João começou a vibrar desenfreadamente em sua pochete. Ele puxou o aparelho e seu coração disparou. Era uma mensagem de Eduardo. Precisamos conversar. É urgente. João congelou. O mundo ao seu redor parecia sumir, enquanto a realidade se tornava uma sombra. Você não deve responder, Carlos advertiu, mas João não conseguia ignorar. Eduardo está em perigo. Ele pensou, sentindo um nó na garganta. Foi então que tudo aconteceu rapidamente. A porta se abriu sem cerimônia e um homem entrou, claramente desorientado, com o olhar de quem tinha levado o mundo nos ombros. Era Eduardo, mas algo estava muito errado.
O rosto dele estava sujo e machucado, a camisa rasgada e um brilho intenso de desespero nas suas pupilas. Ele olhou para João e naquele instante tudo mudou. "João!" gritou ele, a voz trêmula. "Você precisa ouvir, eles vieram atrás de mim!" Mas antes que João pudesse responder, um grito ecoou no corredor. "Eduardo!" Outro homem apareceu, desta vez armado e furioso. A tensão no ar se tornou palpável. Foi como se o tempo tivesse parado. Eduardo virou-se para João e seu olhar implorava por ajuda. "Foi uma armadilha. Eu não posso voltar. Eu sou o que eles querem, mas não do jeito que você pensa." João estava confuso, a mente tentando juntar as peças de uma imagem que não fazia sentido. "O que você quer dizer?" perguntou João, o coração batendo descontrolado. O homem armado se aproximava, os olhos frios e determinados. Eduardo tomou uma respiração profunda, o peito subindo e descendo rapidamente. "Eu nunca fui apenas um simples bilionário. Eu sou filho de um dos líderes desse cartel. Fui criado para assumir o controle, mas fugi." A revelação, bateu em João como um soco no estômago. Eduardo era um príncipe do crime, não um simples fugitivo. Era por isso que ele estava cercado de perigos. Por isso havia escolhido João como seu confidente. João estava prestes a se afogar na maresia de emoções, raiva, confusão e uma estranha atração por tudo aquilo. "Então você me usou? Isso tudo foi um plano?" A indagação escapuliu de seus lábios. Eduardo sacudiu a cabeça. Não do jeito que você está pensando. Eu não escolhi isso. Eu só queria uma vida normal. Quando te conheci, pensei que finalmente pudesse escapar." E no meio da revelação, Carlos olhou para João e, com uma intensidade inegável, disse: "Você precisa decidir ficar aqui e arriscar sua vida ou sair dessa vida de uma vez por todas." Só então ficou claro para João que sua escolha poderia decidir a vida ou a morte de ambos, e não apenas dele. O homem armado avançou e a adrenalina disparou. João sentiu a urgência da situação. "O que fazemos agora?" perguntou, sentindo o peso de cada palavra. Eduardo olhou para o homem, se aproximando, e de repente, um grito estrondoso rasgou o ar, o estrondo da janela quebrando. O vidro voou em estilhaços, e no momento seguinte, 2 homens entraram em um pulo, armados, com o ar carregado de vingança. O caos virou a cena de uma batalha. As pessoas na sala se agitaram, e João olhou para Eduardo, tentando entender o que isso significava. Os homens estavam lá para levar Eduardo, mas o que eles queriam fazer com ele? "João, você precisa correr! Agora!" Gritou, certeza do que era real. O que significava cada revelação? Estava prestes a perder tudo, e ao mesmo tempo, tudo o que pensava saber havia se desmoronado. A verdade o golpeou com força. Mas a pergunta que ficou ressoando em sua mente foi: quem realmente era Eduardo? E mais importante, quem ele mesmo se tornara ao se envolver com ele? Através do tumulto, a única coisa que João sabia é que estava a um passo de perder sua própria vida por causa de um desconhecido. O caminho à frente era turvo, e a única coisa que restava era o medo. Enquanto o caos se desenrolava na sala, João sabia que precisava tomar uma decisão. O homem armado se aproximava e Eduardo, com um olhar de desespero, estava a poucos passos de ser puxado para fora.
O coração de João martelava, mas então a cena virou em um piscar de olhos. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar. A porta se abriu com força e uma figura emergiu da escuridão. Era uma mulher, alta e com uma presença ameaçadora. Ela vestia um terno escuro e seus olhos pareciam embutidos em chamas. "Parem agora!" gritou, com uma voz que reverberou em todos os cantos do quarto. O homem armado hesitou, a surpresa estampada em seu rosto. João piscou, tentando processar o que estava acontecendo. "Quem é você?" perguntou, tentando manter a calma enquanto seu mundo desmoronava. A mulher não respondeu, mas lançou um olhar penetrante para os homens. Com um movimento rápido, ela retirou uma arma de sua cintura e disparou, atingindo a mão do homem que segurava Eduardo. O eco do tiro cortou o pânico no ar, e o homem gritou, soltando a arma que caiu no chão com um clangor metálico. "Levante-se agora!" disse a mulher para Eduardo, que não hesitou e imediatamente seguiu as instruções dela. O terror em seu olhar se transformando em determinação. João estava paralisado, suando frio. Ele não sabia se deveria confiar naquela estranha salvadora. "Rápido, João!" a mulher gritou, e sua voz trouxe João de volta à realidade. Ele se lançou em direção a Eduardo, e rapidamente seguiram a mulher em direção à porta dos fundos, que dava para um corredor estreito. "Eu sou Letícia. A situação é crítica", ela disse enquanto corriam. "Por que você está fazendo isso?" perguntou João, o ar se esvaindo de seus pulmões à medida que avançavam. "Quem é você para ele?" Letícia olhou para Eduardo e em um instante a verdade explodiu como um raio. "Eu sou sua irmã", respondeu ela. E isso paralisou João. A revelação fez o chão tremer sob seus pés. Eduardo tinha uma irmã? E mais, como ela havia chegado a esse ponto? Enquanto a informação girava na cabeça de João, Letícia puxou-os para longe, guiando-os através do labirinto, em meio a gritos e ecos. João olhava para Eduardo, que estava em choque. A revelação mudava tudo. "O que isso significa?" João perguntou, tentando entender o que estava acontecendo. A mulher acelerou o passo, suas feições graves. "Significa que a vida que você achava que conhecia é uma farsa. Eduardo não estava apenas fugindo. Ele estava se afastando de algo muito maior que nós." Eles chegaram a uma saída dos fundos, uma ladeira que levava a um beco escuro. Mas não havia tempo para pensar. O ruído das passadas se aproximava rapidão. "Vamos! Temos que ir!" Letícia ordenou. João sentiu o peso da situação. Ele havia se envolvido em um jogo muito perigoso. Onde quê? Que plano? João questionou, os sentimentos confusos. A mulher franziu a testa, como se esperasse que Eduardo explicasse. Ele hesitou, a expressão carregada de culpa. Eu nunca quis que você se envolvesse, Letícia. Eu pensei que poderia lidar com isso sozinho. Não queria que você tivesse que suportar as consequências do nosso passado. As palavras caíram como pedras em um lago, criando ondas de temor entre eles. Nosso passado? O que isso significa? João queria respostas, mas Eduardo só balançou a cabeça, o olhar perdido em suas memórias. Você não consegue entender, João, disse Eduardo, a voz tensa. Meu pai, ele pode estar envolvido em tudo isso. O que fizemos acaba de começar. O silêncio se instalou enquanto tudo se organizava na estrutura de sentimentos intensos. Os homens que os perseguiam agora estavam mais perto.
A sombra da morte se aproximava. Letícia puxou Eduardo para mais perto e o pressionou. Se você for pego, não haverá volta. Você sabe disso. Precisamos fechar a porta na nossa história, ou tudo isso vai acabar mal, e não só para nós. A urgência na voz dela fez um nó na garganta de João. Mas havia um furo na conversa, um espaço vazio que parecia clamar por respostas. A revelação de que Eduardo tinha uma irmã e o plano que parecia maior do que qualquer um deles deixava João se perguntando quem era realmente Letícia e o que realmente congregava entre eles. E se Eduardo estivesse certo? E se o pai deles fosse a chave para a corrupção que dominava a cidade? A verdade insistia em se despir diante dele. Mas o que viria a seguir parecia mais aterrador do que tudo o que já havia enfrentado. O que mais viria à tona em meio ao caos? A adrenalina pulsava enquanto João corria atrás de Eduardo e Letícia. A urgência da situação foge do controle. O coração de João martelava no peito. Sua mente girava com as revelações. Tudo mudara em um instante. Agora, ele não sabia em quem confiar. A imagem de Eduardo fugindo de algo mais confortável se desfazia diante de seus olhos. E aquela mulher, a irmã, parecia ser a chave para algo ainda maior. Precisamos entrar no carro, disse Letícia, puxando Eduardo, enquanto eles viravam uma esquina. O som das vozes ao fundo se intensificava e João sentiu a pressão aumentar. Eles se dirigiram a um carro estacionado a poucos metros, mas justo no momento em que Letícia estava prestes a abrir a porta, um dos homens armados surgiu, bloqueando a entrada. Para onde você pensa que vai? Vociferou ele, seus olhos cheios de furor. A tensão no ar era palpável. João estava prestes a reagir, mas Eduardo se adiantou. Não! Deixe-nos ir! Gritou, o desespero transparecendo em sua voz. O homem riu, como se a situação fosse um mero jogo. Vocês realmente acham que vão se escapar? Assim, você pertence a nós, Eduardo. As palavras do homem cortaram o ar frio, e João sentiu um nó se formar na garganta. Mas foi então, no meio do tumulto, que tudo mudou. Um grupo maior de pessoas se surgiu ao fundo, armadas com rifles. Você não pode fugir, Eduardo! Gritou outra voz que ecoou profunda e autoritária. Era o pai de Eduardo. João congelou. O homem que havia fugido durante toda sua vida estava agora bem na frente deles. E a expressão no rosto de Eduardo mudava. O choque danificou a atmosfera. Letícia recuou e João não sabia o que fazer. Diga a eles que você não pertence a essa vida, Eduardo! Gritou Letícia, sua voz tremendo. Mas Eduardo apenas olhou fixamente para seu pai, os olhos cheios de insegurança. Eu não sei o que fazer, sussurrou ele, a voz tomando um timbre distante. O homem olhou diretamente para João, como se ele fosse a fonte de todas as confusões. Você é isso que você quer? Causar mais problema para a família? Uma reviravolta no coração de João. Ele percebeu que tudo o que tinha acreditado estava prestes a se desmanchar. Eduardo, o homem gentil que ele ajudou, estava entre duas vidas. E João era apenas um peão em um jogo brutal. Eduardo, você não precisa fazer isso! Gritou, tentando alcançar o amigo. Mas Eduardo apenas balançou a cabeça, um peso pairando. É isso que eu sou, João. Eu nunca fui quem você pensou que eu fosse. As palavras caíam como pedras, cada uma mais pesada que a anterior.
A verdade começava a se desenrolar como um filme aterrador. João olhou para Letícia, a confusão refletida nela. E então, como um soco no estômago, o pai de Eduardo puxou um objeto do bolso. Um dispositivo de detonação. Você vai se reunir à família ou vamos acabar com isso aqui! A ameaça vibrava no ar. Um grito de Letícia cortou o silêncio. Você não vai fazer isso! Não vamos deixar que você controle a vida do Eduardo! João sentiu seu coração paralisar, mas o desespero da irmã fez as coisas tomarem um caminho diferente. Tudo girava em sua mente. O que estava acontecendo? O que Eduardo realmente era? E por que a lealdade da família parecia ser tão mortal? Que tipo de vida era aquela na qual ele se envolvera? E, o mais importante, o que aconteceria quando as mentiras fossem quebradas? Neste espaço de um segundo em que o mundo parecia desmoronar, uma decisão se formava. A vida que eles conheciam não existia mais. E a verdade os ligava a um destino cada vez mais sombrio. João sentiu a pressão crescer, e tudo o que restava era uma única pergunta ecoando em sua mente. Até que ponto eles estavam dispostos a ir para se libertar de correntes invisíveis? A tensão estava no ar, como um fio prestes a se romper! João sentia a pressão aumentar, o coração disparando, enquanto olhava para Eduardo, Letícia e o homem ameaçador à sua frente. O clima era de pura adrenalina, mas tudo mudaria em um piscar de olhos. Eduardo, você não vai! Gritou Letícia, mas as palavras estavam perdidas na confusão crescente. O pai de Eduardo tinha um olhar fixo, intenso, como se estivesse prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Melhor não era hora de hesitar. Era hora de agir. Eduardo respirou fundo, os olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. Eu não quero fazer isso, pai, mas como se as palavras tivessem acionado um gatilho. O homem armando com o dispositivo de detonação começou a rir como se tudo aquilo fosse um jogo. Você nunca teve escolha, filho. Você pertence a nós. E enquanto ele falava, algo se rompeu. Não apenas a situação, mas alguma coisa dentro de Eduardo. O choque atravessou o rosto de Letícia e João percebeu que o tempo estava se esgotando. E então, antes que qualquer um pudesse pensar, o céu se iluminou com um brilho intenso e uma explosão ensurdecedora ecoou. O chão tremeu sob eles e a porta da saída foi arremessada para longe como se fosse feita de papel. Um novo grupo surgiu, máscaras cobrindo seus rostos, disparando com precisão. O pânico tomou conta em frações de segundo. Os homens começaram a cair, um a um. São eles! Eles estão aqui! Gritou um dos homens de Eduardo, o olhar incrédulo. O pai dele, um momento antes tão decidido, agora estava em choque. A figura do novo grupo dominava a entrada, com movimentos ágeis, como sombras dançantes na luz da destruição. Letícia puxou Eduardo e João. Gritava em meio ao caos. Temos que sair! Rápido! Mas o que eles não esperavam era um grito feito por trás deles. Não vão a lugar nenhum! A voz era familiar, cortante como vidro. João congelou ao reconhecer o timbre. E então aquela figura apareceu das sombras e seu coração despencou. Era Carlos, seu antigo amigo, o mesmo que havia prometido amizade, mas nunca o havia realmente ajudado. Havia sempre algo nele que parecia errado, e agora isso parecia confirmado. Carlos estava com os homens do novo grupo, seu olhar frio e calculado. Você pensou que poderia escapar, não é, Eduardo? A traição dançava em suas palavras. Eu sempre soube que você faria isso. Você é um traidor
e seu pai estava certo em querer acabar com você. João ficou em estado de choque. A imagem que tinha de Carlos, o amigo de infância que sempre parecera tão leal, se desmoronava. Carlos, não! Eles estão te usando! Gritou, mas o olhar de Carlos não vacilou. O futuro é meu agora, João. Você nunca entendeu nada. Eduardo pertence a mim, e sua bondade foi apenas uma distração. O queixo de Letícia se moveu, a lembrança de uma antiga rixa iluminou seu olhar. Ela estava tão apreensiva quanto João, e foi naquele instante que a verdade se afundou. Aquela era uma disputa familiar, e eles eram peões em um jogo maior. Com um movimento rápido, Eduardo tomou a frente, como se quisesse proteger João e Letícia. Sua expressão não era de um bilionário perdido, mas a de um homem que finalmente aceitava seu próprio destino. Cale-se, Carlos. Você não sabe a verdade. E com isso, o que parecia ser um momento de despedida se transformou em uma reviravolta impressionante. Subitamente, Carlos estendeu a mão. Em um gesto desesperado, o dispositivo em sua palma começou a brilhar. Uma luz intensa iluminou o espaço e todos pararam, congelados em terror. Tenho que acabar com isso de uma vez! Carlos gritou, a voz tremendo de raiva e desespero. No instante seguinte, tudo ficou mais escuro e João sentiu o chão escorregando sob seus pés. No entanto, a explosão que se seguiu não foi a que todos esperavam. Em vez de chamas e morte, uma onda de energia púrpura se espalhou pelo ar. Uma névoa densa envolvendo todo o espaço, como uma cortina de pesadelo. Ele não sabia o que era, mas todos estavam em risco. E a última coisa que viu foi o olhar profundo de Eduardo. Uma mistura de raiva e confusão, enquanto tudo ao redor dele se despedaçava. O que estava acontecendo? Era apenas o começo. Quando a névoa dissipou, a cena era irreconhecível. A vida que João pensava compreender desabava em um instante. E com isso, levantou-se uma nova pergunta em sua mente. Eles conseguirão sair vivos daquele desastre? O caos parou. A névoa densa parecia abraçar tudo em um manto sufocante. João sentiu o coração na boca, enquanto a luz se dissipava lentamente e tudo ao seu redor começava a se esclarecer. Ele olhou para Eduardo, com medo e confusão estampados no rosto, e Letícia, que parecia pronta para entrar em ação a qualquer momento. Carlos, por outro lado, mantinha uma expressão de triunfo, como se tivesse finalmente conseguido o que queria. Então, o som de risadas ecoou. Eram risadas familiares, mas tão sombrias que João sentiu um arrepio na espinha. De repente, o ambiente tomou uma nova dimensão quando, em meia fumaça, surgiu uma figura. Era uma mulher, com expressão serena, mas seus olhos transpareciam um poder imenso. Era Marisa, a mãe de Eduardo, mas João sabia que ela havia morrido anos atrás. Eu sempre estive aqui, ela disse, as palavras flutuando na brisa densa. O choque foi palpável. Eduardo, você não entende. Eles nunca vão deixar você ir. As risadas se intensificaram ao fundo. Carlos sorriu. Vejo que trouxeram a rainha de volta, dizia ele, com sarcasmo. Mas isso não mudará nada. Eduardo pertence a nós, e você nunca poderá escapar do que somos. Os olhos de Letícia se arregalaram, e João sentiu um nó na garganta.
A confusão era insuportável. Como isso é possível? Perguntou João, sua voz tremendo. Você estava morta. Marisa olhou para ele, e seu olhar era uma mistura de amor e dor. Mortes, segredos, tudo faz parte dessa família. Eduardo, você nunca foi o que pensou que era. As palavras eram como facadas. João viu o desespero se apoderar de Eduardo, enquanto ele tentava se manter em pé. Era como se toda a realidade tivesse desmoronado ao seu redor. Eu não posso ser parte disso, gritou Eduardo, sua voz ecoando com a intensidade de uma tempestade. Você ensinou a fazer o que é certo, mãe. A bondade é real. Mas a verdade estava diante dele, revelando um mundo das sombras bem ao seu lado. Bondade? Marisa riu, uma risada que ressoou como uma maldição. As pessoas que você ajudou até aqui são peões no nosso jogo. Você não pode acreditar que a vida de um bilionário é tão simples. Você sempre foi destinado a este caminho. João, incapaz de lidar com as emoções, sentiu tudo ficarem obscuras novamente. Ele olhou para Letícia e os olhos dela refletiam a mesma angústia. A verdade é que Eduardo sempre soube, disse Marisa, seu tom quase indiferente. Ele estava apenas esperando o momento certo para se juntar a nós. As palavras ficaram pairando no ar, pesadas e sufocantes. Todos olhavam para Eduardo, esperando uma resposta. Ele parecia em conflito, lutando contra uma maré de traição e lealdade. João, por outro lado, estava paralisado. A culpa, a raiva e a traição se misturavam em seu peito. Você não pode se juntar a eles, Eduardo, gritou Letícia, a voz cheia de emoção. Você é melhor do que isso. Mas a expressão de Eduardo estava mudando, um frio se espalhando por seu coração. E se a verdade for que eu nunca fui assim, ele murmura, talvez eu sempre soube. O que você esperava que eu fosse? Então, com um movimento rápido, Eduardo se virou e encarou Carlos e o grupo dos homens armados. Vou ajudá-los, ele declarou, e a atmosfera congelou. Carlos sorriu com satisfação, como se finalmente tivesse conquistado o antigo rival. João sentiu seu coração despedaçar dentro do peito. Eduardo, não! Ele gritou, mas a direção dos eventos pareceu incontrolável. O que estava acontecendo? A traição era real e a vida de um amigo se tornava a linha de frente de uma guerra maior. A mãe dele, que deveria ser uma salvadora, agora se tornava uma figura sombria. Eduardo, não esqueça que você faz parte da família. Ela sussurrou. Estes são seus verdadeiros aliados. As palavras cortaram João como um golpe mortal. O mundo que ele achava conhecer agora se tornava um labirinto cheio de mentiras. E tudo o que ele podia fazer era assistir, impotente, enquanto Eduardo lentamente se afastava, como um espírito perdido em busca de seu verdadeiro lar. Mas o que isso significava? E o que realmente aconteceria a eles? Como a verdade poderia mudar tudo? E o que aguardava nas trevas para aqueles que ousassem se opor ao legado da família? O ar estava carregado de tensão, e João sentiu que o tempo se arrastava. Eduardo estava parado ali, com os olhos fixos na figura de sua mãe, Marisa. A revelação o atingiu como um soco no estômago. A mulher que acreditava ter perdido anos atrás, agora se materializava diante dele. E a atmosfera se tornava sufocante. Eduardo, você precisa tomar uma decisão.
Letícia gritou, segurando seu braço. João viu a preocupação em seu olhar, mas a atenção de Eduardo estava presa. Em sua mãe? Em suas palavras! A verdade está diante de você, meu filho. Esta é sua chance de assumir seu lugar. Ela insistiu, a voz envolta em uma mistura de amor e controle. João estava em pânico. Como Eduardo poderia considerar se juntar a essa vida de engano? A adrenalina o impulsionava a agir. Eduardo, você não precisa fazer isso! Lute contra isso! Gritou, as palavras saindo como um grito de desespero. Mas Eduardo estava mudando. A expressão em seu rosto se transformando. A voz da mãe sussurrava promessas de poder. E João percebeu que a luta interna era feroz. Eu não sei o que fazer. Eduardo finalmente conseguiu dizer, a fragilidade em sua voz revelando um homem. Em conflito! Carlos, que observava de longe, sorria, a satisfação estampada em seu rosto. Você vê, Eduardo? Eles não compreendem. Este é o seu destino. Você nunca pode escapar do seu sangue. Disse ele, o desprezo em cada palavra. Uma onda de raiva surgiu em João. Isso não é destino, é prisão. Ele queria agarrar Eduardo, puxá-lo para longe daquele controle. Mas a sombra da família de Eduardo pesava como uma rocha. Letícia apertou a mão de Eduardo, como se isso pudesse ancorá-lo na realidade. Tem um jeito de escapar. Precisamos juntos. Letícia insistiu, a determinação transparecendo. Ainda há tempo para você ser o homem que deveria ser. Dessa centelha de esperança parecia lançar uma luz tênue em meio à escuridão. Mas a dúvida ainda pairava no ar como um veneno. A discussão se intensificava, vozes se entrelaçando em um clímax desesperador. João sabia que o momento estava se esgotando. Então, com um movimento repentino, Eduardo se virou para o grupo armado e gritou: Não! Eu não serei mais uma marionete! O poder daquela declaração reverberou e as pessoas ao redor ficaram em choque. Foi o momento que marca. A explosão que Carlos havia ameaçado disparar não se concretizou, pois a mesa virou. Em vez de uma confrontação, surgiram sirenes à distância. A polícia estava chegando. O grupo já não tinha a mesma confiança. Eduardo respirou fundo, blinda a determinação em seu olhar. Eu vou lutar, não importa o preço, ele disse. E enquanto suas palavras ecoavam, uma luz de esperança iluminou o espaço. João sentiu um novo impulso, um fogo que fazia seu coração disparar. E nós estaremos com você, Letícia afirmou, segurando a mão de Eduardo como um símbolo de unidade. O clima de tensão se transformou em uma onda de solidariedade. E João aproveitou. Vamos nos unir. É hora de quebrar essas correntes, gritou. O desejo de libertação vibrando em suas palavras. E naquele instante, eles uniram forças. Uma união renascente. Marisa, a mãe de Eduardo, encarou a situação com frieza. Mas a onda de resistência começou a desestabilizá-la. Carlos, percebendo que havia perdido o controle, preparou-se para fugir. O olhar de incredulidade o acompanhou. Vocês não podem escapar do que são, ele gritou, mas a determinação crescente revelou uma nova possibilidade. Quando as sirenes cresceram e a polícia invadiu a cena, João deu um último olhar para Eduardo. Havia mudanças à sua vista. O peso da família começava a se dissipar. Você é mais forte do que imagina, João disse, e por um segundo as palavras ressoaram na mente de Eduardo. E assim, naquele instante crítico, o caminho se abria para uma nova vida. A sombra da família poderia ser enfrentada.
Juntos, eles se tornariam a tempestade que superaria a opressão. Mas a pergunta permanecia: e que mais os esperava ao atingir a liberdade? As consequências dos atos anteriores ainda estavam à espreita. E a batalha mal havia começado. O futuro estava em aberto e a cidade continuava a girar em sua própria turbulência. E você? Está preparado para o que vem a seguir? Esta história ainda vai além, então não espere nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal. Você precisa acompanhar as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixar sua marca. Além disso, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que rolou até aqui. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.